Bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros e pessoas normais, também ao episódio número 10 do podcast Cabeleireiro Chique. O episódio número 10 já, tá vendo? Olha como que a gente tá ficando, eu nem imaginava que a gente fosse assíduo assim, né? Agora, toda segunda-feira, sem falhas, já chegamos no episódio número 10. Quer dizer que vocês estão gostando, quer dizer que tá indo muito bem. Antes de prosseguir, não esquece de dar o like, né? Dá o joinha aí, se inscreve no canal, segue e divide, que esse episódio tá sensacional. Antes de começar o episódio, nos 10 minutos que a gente tava se organizando aqui, eu já tomei algumas lições, eu tô junto com a Camilinha aqui, minha assistente, ela veio me acompanhar. Já aprendeu horrores aqui com o nosso convidado de hoje, que eu vou fazer uma breve apresentação pra vocês. Eu fiz uma colinha aqui, pra vocês saberem de quem eu tô falando. Consagrado como o melhor cabeleireiro do Brasil e eleito um dos 10 cabeleireiros da década de 2017, o hairstylist atua na profissão há 30 anos e acumula experiência tanto no mundo fashion como no comercial, onde desenvolve seu trabalho atualmente. Migrou, né? Ele veio do fashion, agora tá no comercial, mas é um comercial com muito estilo, viu? Autodidata, aos 12 anos descobriu seu talento, ganhou destaque por seus cortes e colorações repletos de personalidade, estilo e perfeccionismo. Convidado a integrar a equipe do Celso Camura aos 19 anos, no até então Salão Espetáculo, ganhou o mundo da beleza e não parou mais. De lá seguiu para os melhores e mais tradicionais salões de São Paulo, né, como MG Hair, Estúdio W, e abriu seu primeiro salão, o Blend Your Mind. Bem-vindo, Heron Araújo. Obrigado, Gabriel. Prazer estar aqui no 10º episódio. Olha, é bem especial. Eu conheci o Heron há pouco, né, pessoalmente, né, a gente se seguia em Instagram e tal, mas há pouco a gente saiu pra jantar e durante o jantar ele falou e eu fiquei, tipo, encantado com as palavras. Eu saí de lá com muito aprendizado. Eu falei, pelo amor de Deus, você precisa estar aqui. E ele tá aqui. Eu coloquei o nome do episódio hoje de empreendedor ou cabeleireiro empreendedor, porque eu vejo o Heron Araújo como um homem de negócios, tô certo? Uhum. Pra começar aqui, né, eu gosto às vezes de começar de trás pra frente, porque de repente alguém não te conhece. Uhum. E deixa eu ver aqui, porque eu coloquei aqui pra gente dar o start. Uhum. O Heron Araújo é empresário, cabeleireiro, artista, o investidor. Quem é o Heron Araújo hoje? Bom, eu jamais vou deixar de ser cabeleireiro, né? Pra mim é o primordial. Eu tenho essa veia latente na minha vida, no meu corpo, na minha alma. E eu jamais quero perder essa essência natural desse dom que Deus me deu. E junto com isso, eu vim agregando coisas no meu projeto de vida como cabeleireiro, né? Eu acho que era um sonho, não tenho certeza que era um sonho meu ter um próprio salão. Acho que a maioria dos cabeleireiros tem essa vontade. Os donos de salões que a gente trabalha, às vezes não entende isso, mas é a liberdade que você tem de você fazer. Quando você fala os donos de salões, é dono de salão que não é cabeleireiro. Exatamente, e aquele dono de salão onde você trabalha, né? Quando você quer sair do salão dele para abrir o seu próprio negócio, não é só por uma questão de business, não é só por uma questão financeira. Depois que eu saí do Estúdio W, onde eu era um dos maiores faturamentos da empresa, ninguém entendeu o porquê. Mas o porquê para mim estava muito mais ligado ao meu desejo de fazer um negócio de acordo com aquilo que eu acreditava como projeto de salão, do que por uma questão financeira, né? Porque eu acho que a gente, como artista, tem que ter essa liberdade de espaço também, não só de dinheiro, de ganho financeiro. E quando eu abri o Blend Your Mind, era justamente como uma estratégia, porque eu sou um cabeleireiro extremamente estrategista. Eu não coloquei o meu nome, então o Blend ele só tinha o E de diferencial, que era referência ao meu nome, e por estratégia eu resolvi não colocar o meu nome, e assim seguiu o projeto. No primeiro ano a gente foi considerado o melhor salão do Brasil, e o Blend se destacou no mercado e eu fiquei surpreso, porque eu não tinha noção desse talento de empreendedor, empresário. Hoje eu percebo o quanto é difícil você empreender no Brasil,
mas é uma classe que merece muito respeito, independente do cliente, perfil de cliente que você atende, do bairro que você atende. Eu acho que a profissão merece todo o respeito, com toda a dignidade, porque a gente faz a diferença no mercado de beleza. E aí hoje você coloca essa sua assinatura no Heron Araújo, o nome do espaço, Sim. né? Sim. O ateliê, como se fosse, né, uma alfaiataria. Uma alfaiataria, né? Uma Isso. coisa de altíssimo nível, né? É isso, né? A sua questão de empreender, né? Colocar a sua assinatura, a sua identidade dentro ali da sua marca. Como eu te falei, eu sempre fui estrategista. Então eu montei o Blend, não quis colocar o meu nome de primeiro, porque eu queria entender como funcionava o negócio. Depois eu abri o Heron Araújo Creative Saloon, junto com um outro sócio. E aí eu já fui para um projeto mais de galeria de arte. Que foi meio que criando musculatura, vamos se dizer. Então aí eu linkei o meu nome a uma outra marca. Então era Heron Araújo Creative Saloon. Na época era Romeu Felipe Creative Saloon. E também foi um grande laboratório para mim de aprendizado, como um empreendedor, como sócio. E aí, quando chegou o momento de eu abrir o meu salão... Sozinho, exatamente do jeito que eu sempre sonhei, eu simplesmente coloquei o meu nome. Porque depois de 30 anos, eu falei, agora sim vai se chamar Heron Araújo, e ficou só isso. Não tem cabeleireiro, não tem... É exatamente Heron Araújo por uma questão de estratégia mesmo. Porque eu queria que o meu salão, aliás, eu quero que o meu salão seja um salão de destino. Então as pessoas que vão no Heron Araújo, elas sabem quem é o Heron Araújo. Então eu gosto desse tipo de marketing que gera uma curiosidade, uma descoberta. Então quem passa na frente, quem não me conhece, vai ter uma curiosidade de conhecer e saber o que é nesse espaço. Então foi muito importante ter aberto esses outros, né, com sócios, meio que para criar musculatura e entrar no seu pronto, né? E você assina lá Heron Araújo, você tem a sua equipe, você tem outros cabeleireiros lá dentro? Tenho 8 cabeleireiros. 8 cabeleireiros. E só mais para falar um pouquinho desse nome, quando eu pensava em marcas internacionais, como Marc Jacobs, você não falava assim, Marc Jacobs estilista, porque era uma coisa óbvia. Você fala Marc Jacobs, você sabe que é um estilista de moda. E indo por essa linha de Helmut Lang, Jil Sander, que são estilistas que eu adoro, eu falei, nunca tá alinhado ali o que eles são. Eles são Jil Sander, eles chamam Helmut Lang, e eu sou Heron Araújo. Como Jacques Dessange, que foi um cabeleireiro que me ensinou muita coisa durante o começo da minha carreira, que recentemente faleceu. Eu tenho grandes referências, o Celso Camura para mim continua sendo a referência nacional que eu admiro, foi o meu tutor, foi a pessoa que me descobriu e que me ensinou muitas coisas. E agora, né, que as pessoas conhecem o Heron Araújo, como que foi para se tornar o Heron Araújo, né? Você começou com 12 anos, é muito novo, então com 12 anos provavelmente a sua família era cabeleireira ou não? Não, eu não tinha ninguém na profissão. Foi um pouco difícil, porque eu comecei cortando o cabelo dos meus coleguinhas, da rua, da escola, dos meus irmãos, fazendo a cor da minha mãe. Eu vim de uma família muito simples. Minha mãe sempre foi uma mulher que fez sozinha a cor do cabelo. E aí eu comecei a fazer a cor, fazer a escova, depois o corte. E assim foi. Com 18 anos eu consegui o meu primeiro trabalho num bairro próximo aonde eu morava, e foi aí que tudo começou. Então, eu me considero cabeleireiro a partir do momento que eu tenho o meu primeiro trabalho como profissional, que foi aos 18 anos. Que foi pago. Exatamente. E eu nunca esqueço do primeiro corte. E aí você ficou nesse salão, e pra você ir pro espetáculo foi o seu primeiro grande salão ou não? Não, dali da Zona Leste eu sentia que eu precisava conhecer outros bairros. E naquela época não existia internet. Eu comprei um jornal e vi, precisa de cabeleireiro no Pacaembu. Aí eu meti as caras e fui lá. E eu cheguei lá, tive a linda surpresa de descobrir que era um salão afro. E trabalhei lá por 2 anos, aprendi muito sobre cabelos crespos e me tornei um especialista em textura. Aprendi muita coisa, porque eu era um menino novo que ainda estava se descobrindo como profissional.
Mas infelizmente a dona teve câncer, faleceu e fechou o salão. E aí eu fui para um salão pequeno, atrás de um colégio super tradicional aqui de São Paulo, chamado Arquidiocesano. É um colégio onde Jânio Quadros estudou. E eu conheci uma pessoa que trabalhava na coordenação desse colégio, que esse salãozinho ficava exatamente atrás, e ela era cliente do Celso. E ela ia fazer escova só comigo. Sabe aquele salãozinho que você faz escova? E aí eu, louco pra cortar o cabelo dela, toda vez que ela ia no salão eu insistia pra cortar. E eu cortei um dia. E ela falou, o Celso tá viajando, você pode cortar, mas eu vou voltar lá pra fazer a cor. E aí quando ela voltou pra fazer a cor, o Celso perguntou, quem cortou seu cabelo? E aí ela falou, é o rapaz que faz minha escova atrás do colégio. E eu nunca esqueço que o Celso um dia apareceu no salão e me convidou pra tomar um café. Olha! Nessa época não existia celular, não existia... Isso de o quê? 19 anos? Eu tinha 20. 20. Ia fazer 21. E foi uma surpresa, porque eu fiquei pouquíssimo tempo nesse salão. Já praticamente já tinha uma assinatura, né? Pra pessoa olhar um corte de cabelo e ficar impactada num nível de lá fazer uma visita. Já tinha uma... E o Celso já era uma pessoa que eu admirava, né? Eu ia pras feiras, pros congressos, que na época nem eram esses que existem Você acha que você já gostava muito dessa linha fashion? Porque o Celso, ele sempre foi muito mais fashion, né? Sim, eu... não tinha detectado isso na minha carreira. Eu sempre fui muito intuitivo. Então, tudo que eu faço até hoje em dia, assim, é tudo muito intuitivo. Eu não sou um cabeleireiro técnico. Tanto é que os cabeleireiros perguntam pra mim, você dá curso? Eu não consigo transmitir isso em palavras, em técnica, porque tudo que eu faço é intuitivo. Então, eu tenho essa dificuldade de ensinar. Eu falo que quem trabalha comigo aprende olhando, porque eu não tenho essa capacidade de traduzir aquilo que eu sinto e transformo em arte, em cabelo. É muito louco isso. Quando eu era assistente também, não sei se você deve conhecer o Maurício Pina. Sim. Eu era assistente do Maurício Pina, ele era uma referência em penteado na época, fazia muito, muito, muito penteado. E eu trabalhei com ele alguns anos, e até hoje eu nunca aprendi penteado. E ele também é essa pessoa, ele é intuitivo. Ele não era de ensinar, de falar técnica, isso, ele só falava, tá feio, tá bonito. E aí eu não era uma coisa que eu me interessava tanto penteado, então eu só olhando, não consegui. Igual você fala, diferente disso, eu acredito que eu sou muito técnico, né? Tanto que eu tenho minhas classes, eu gosto de dividir, compartilhar isso, mas eu sou bem técnico. É risca aqui, é pra cima, é pra baixo, é uma coisa clara, quadrada, óbvia. É exatamente isso, Gabriel. Eu estudei música. Muita gente não sabe disso, mas eu estudei música. Desde criança na igreja, depois eu fiz Vila Lobos e eu me tornei músico estudando. Então eu sempre comparo a nossa profissão. Tem aquele músico de ouvido, que sou eu, cabeleireiro, e o músico que estuda. Os dois têm a mesma qualidade, né? Então, o músico de ouvido, ele pode ter a mesma qualidade de um músico que estuda música. Então, isso não diferencia o talento de cada um, a vocação. Eu não consigo transmitir isso em técnica, mas eu admiro muitos cabeleireiros técnicos e aprendo muito com eles também. O que eu acho que diferencia... Vê se você acha que faz sentido. É ter uma obsessão. Independente se você é técnico ou você é o intuitivo, se você é obcecado por aquilo, você vai fazer aquilo se tornar muito grande. Se você talvez só tenha o talento, mas você não tem essa obsessão, essa disciplina, você pode ser muito bom, mas você vai ser bom em alguns momentos. Tem hora que vai ser, tem hora que não. E o que te leva, né, num lugar de destaque é o que você faz com maior frequência, né? Então, eu acredito que o que diferencia aí, talvez, que une, né, os dois é uma obsessão. Exatamente. Eu diria que se você tem esse talento, essa vocação, intuitiva ou não, que ela seja técnica, se você não praticar, ela não vai desenvolver. Então, tem muito talento que fica na gaveta, né? Então, mesmo intuitivo ou mesmo técnico, se você não pratica, ele não evolui. Então, tudo que eu fiz e faço, ele precisa de evolução, ele precisa de aprendizado, de técnicas que venha da cabeça ou não, mas você precisa desenvolver isso. Não por isso, mesmo sabendo que eu era um cabeleireiro intuitivo, eu não deixei de estudar, né? Então, eu estudo muito e eu gosto de ler muito e gosto de escrever bastante. Então, isso não quer dizer que, porque eu me considero um cabeleireiro intuitivo, eu não vou estudar. Eu tive que estudar colorimetria, eu tive que estudar para fazer penteado.
A minha intuição estava muito mais ligada à arte que eu sentia e aos cortes de cabelo que eu fazia do que ao conhecimento científico da nossa parte. A gente não é químico, mas a gente precisa entender de química. Eu não era um penteador, então eu fiz com Arnaldo de Souza. Ele era um penteador muito clássico e antigo no final dos anos 80, então ele fazia concursos. Eu lembro que o Celso e ele participavam, e um dia eu chamei ele e falei para ele me dar um curso. Ele falou só se for personalizado, e ele ia no salão, me dava uma aula uma vez por semana. Depois a L'Oréal me levou 2 vezes para fazer Alexandre de Paris, na época que ele ainda estava vivo. E foram as grandes marcas que foram me ajudando no decorrer da minha carreira também. Então eu sou muito grato não só ao Celso, que me descobriu, aos salões que me abriram as portas e me ensinaram a ser um cabeleireiro, um empreendedor, um empresário, e as marcas que sempre me prestigiaram. Esses são 2 pontos que eu coloquei até, que eu queria saber muito de você, né? Que é esse lance das parcerias com a marca, mas acho que antes disso, que você falou de que te ensinaram a empreender, né? Quando você entrou no Celso, você entrou como assistente ou já entrou como cabeleireiro? E aí lá dentro você construiu uma equipe? Exatamente. E aí isso eu já acho que já se torna intraempreender, né? Você começa a ter a sua empresa lá dentro, né? Você começa a ter seus funcionários. Não sei se talvez você tenha uma secretária, mas você tem seu assistente, tem seu colorista. Você começa a ter o seu negócio ali, né? Como que foi pra vocês? E esse lance também é um lance que você já teve intuitivo de se tornar um intraempreendedor ali, ou uma coisa que você estudou bastante? Foi acontecendo, Gabriel. Quando eu saí desse salão pequenininho, atrás desse colégio, fui trabalhar com o Celso, o Celso falou, vai ficar pronto em setembro o salão. Beleza. Me organizei e falei pro dono do salão, que chamava Visone, eu vou sair em setembro, vou trabalhar com o Celso, e eu me organizei para isso. Chegou setembro, eu já tinha pedido demissão, fui pra Holanda, fiquei 1 mês na Holanda de férias, voltei, pronto para começar a trabalhar. Aí o Celso me viu e falou assim, a obra tá atrasada. Na época a sócia dele, a Beth, que cuidava disso, falou, a Beth não te avisou? Eu falei, não, ninguém me avisou. E assim, não, vai só abrir em dezembro. Eu falei, ferrou, porque eu já saí, já viajei e agora eu preciso de um lugar para trabalhar. Aí eu fui trabalhar no Cambuci, no espetáculo, e o Celso me colocou num espaço. E o que me surpreendeu naquele momento, foi para mim uma surpresa, é que a maioria das clientes que eu estava atendendo naquele salãozinho pequeno foram atrás de mim. Nesse momento eu me toquei que eu tinha o talento de fidelizar. E isso para mim é um grande diferencial para o profissional. Você só fideliza o cliente quando você percebe o real desejo dele, quando você traduz através de um corte, de uma cor. Eu simplesmente não corto cabelo ou faço cor de cabelo. Eu faço uma interpretação do desejo do outro. Essa sensibilidade de perceber a pessoa que está ali na tua frente. Eu não sei se é dom, o que é, mas se é treinamento ou não. Mas eu fiquei surpreso, o Celso ficou surpreso, e aí ficou pequeno aquele espaço, e a obra teve que ser acelerada. Então quando eu fui para o Campo Belo, para Barão do Triunfo, trabalhar no espetáculo que virou Secamura, para mim já foi surpresa, porque eu teria que cobrar 3 vezes mais dessas pessoas que eu cobrava. E o Celso falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou aumentar o meu valor. E essas pessoas que eram lá da Vila Mariana foram pro Campo Belo, atrás de mim, e a minha clientela começou a crescer. E aí eu vi que eu tinha um poder de persuasão. Porque quando você convence uma pessoa, quando você tem coerência naquilo que você disse, quando você tem propriedade, quando você tem conhecimento. Então, quando eu ia falar de um corte, de uma cor, de um cabelo, eu trazia pro cliente uma conscientização daquilo que eu estava vendendo para ela enquanto serviço, sobre o olhar dela, não sobre o meu. Então, eu comecei a trabalhar isso e vi que eu tinha essa facilidade. Você acha que depois que você entrou no Salão do Celso, você desenvolveu mais isso? Diariamente. Tipo assim, aquela coisa de você conviver com pessoas que cada um tem um conhecimento maior do que o seu em determinada área, né? Você vê um como ele age tratando a cliente, o outro como ele age divulgando, o outro como ele age de forma comercial, o outro como ele age de forma técnica.
e você vai absorvendo isso. Exatamente, tem uma frase do Fernando Pessoa que eu adoro, que ele fala que os que leem sabem muito, mas que os que observam sabem muito mais. Então, eu acho que eu sou um grande observador. Então, do lado do Celso, quando eu não tinha cliente para atender, eu colava nele. Se ele tinha um editorial de moda para fazer, eu não queria saber se tinha cachê ou não. Eu me interessava para ir, podia ser num domingo, num feriado, eu tava lá com o Celso. Eu sempre pedia, eu tinha sede, desejo de aprendizado. E eu ia, então... Eu acho que tudo que eu aprendi também a desenvolver esse meu lado intuitivo foi observando. E com outros profissionais também, com todos que eu trabalhei. A mesma coisa é a Camila, ó, ela pede pra vir, eu não convido ninguém pra vir nos meus podcasts, do pessoal do salão, da minha equipe. A Camilinha, toda vez ela pede pra ir, porque ela senta aqui e ela toma lição. Eu falo, ela ainda nem passou pra assistente, ela tem uma... Acho que tem os meninos que ainda tem comissão maior do que ela, tem salário maior do que ela que ganha menos da equipe. E eu falo, é a forma mais inteligente de você ser bem remunerada, porque já que você não tá sendo remunerada com dinheiro, você precisa fazer isso ser remunerado de uma forma intangível, que é com conhecimento que você vai converter num equivalente monetário pra frente de alguma forma, né? Então, já que eu tô ganhando pouco, o que eu vou fazer? Deu meu horário, eu vou pra minha casa. Não, eu vou fazer esse meu dia valer a pena, eu vou receber de uma forma intangível. Então, eu vou lá, arrancar conhecimento, e era dessa forma que eu fazia. Então, o episódio... Vê aí, Camila, qual que é o episódio do podcast? Acho que é o 7, né? Que eu gravei no episódio 7, se eu não me engano, falando sobre lifelong learning, que é aquele conceito de educação que ele é além daquele, se eu não me engano, 17 anos que você passa, né, na escola até se formar. É o que você aprende depois disso, desse jeito, sentado no salão, olhando o que o rapaz faz na cadeira do lado, o que ele faz de errado pra você não fazer, né, e você vai absorvendo, vai se desenvolvendo dessa forma. É o 7, né? Eu acho que o profissional que você trabalha, ou até mesmo a cliente, né? A cliente é uma escola. Então, a gente tem a oportunidade de atender todos os perfis de mulheres e homens. E eu procuro trocar, né? Eu falo que todas as relações que eu criei na minha vida foram relações de trocas. Você troca com a sua família, com seus amigos, com seus clientes, com a sua equipe. Então... se eu tenho um cliente que trabalha no mercado de investimentos, a gente troca sobre investimentos, a gente troca ideias, né? Ou uma cliente jornalista, ou uma cliente médica. Então, o salão, ele é um grande laboratório de aprendizado. Se você tem essa curiosidade latente na sua vida, isso vai fazer toda a diferença na hora de você absorver esses conhecimentos. E fazer aquilo que a gente tava falando antes de começar o episódio, né? Que é aquela questão da escuta, né? Que, inclusive, eu acabei de cortar ele aqui enquanto ele falava e a gente tava falando exatamente isso. Porque às vezes a gente, num lugar de escuta, a gente fica ansioso pra responder o que ele tá falando. A gente quer falar, a pessoa tá falando, a gente quer falar. E aí a gente adquire isso com maturidade. Eu tô no degrau, vamos dizer assim, da consciência. Acabei de ter consciência, perceber que eu interrompo a pessoa quando fala. Então já o próximo passo já que você sabe, você interrompe, deixa de interromper e ouve um pouco mais, tá? A gente consegue ficar num lugar de escuta e receber aquilo ali, né? Que aí depois você usufrui, né, dessa informação. Não só usufrui, como você pode passar isso para frente, para sua própria equipe. Eu acho que eu sou um grande observador, Gabriel. Eu nunca deixei de observar e eu gosto muito de ler. E eu acho que cabeleireiro tem que falar de tudo, de política, futebol, política de uma maneira mais para ouvir e entender, política mais por uma questão de comportamento. É importante a gente falar de culinária, de gastronomia, de arquitetura. Eu sou a favor daquele cabeleireiro que sai fora da caixinha, que não aprende só sobre técnica de salão, corte de cabelo. É importante a gente dialogar com o mundo de uma forma geral, entender que tudo que vem de conhecimento agrega no nosso dia a dia como cabeleireiro. Então, eu sou um cabeleireiro muito curioso. Eu fico observando a arquitetura dos lugares, porque a arquitetura ela fala muito sobre um período.
né, sobre uma década. Você é muito de arquitetura, isso já reparei. Eu amo, porque eu sei identificar um prédio que foi construído nos anos 70, nos anos 80, e isso fala muito sobre um momento. A política também fala muito sobre o momento que vive, o mercado financeiro fala muito sobre isso. Então, como a moda principalmente pra gente, então a moda ela vem e vai, e você precisa entender sobre a história da moda. Então eu sou muito curioso sobre os períodos, sobre o período renascentista. Então eu leio muito, gosto muito. Fui criado dentro de uma igreja protestante, então também gosto um pouco de religião. Sou uma pessoa extremamente democrática nesse sentido, porque a gente vive num país laico. E adoro falar sobre isso, porque eu sou muito curioso. Então, é muito interessante. Uma vez a L'Oréal mandou alguns profissionais, o Celso, o Fernando Torquato, eu não lembro quem, Thiago Parente, para uma experiência em Paris. E foi muito legal porque a L'Oréal colocou a gente dentro do Instituto de Moda Francesa para fazer um curso de criatividade. Então ali foi um exercício sensacional que a gente teve. A gente teve uma experiência dentro da Hermès e a gente teve uma experiência gastronômica na cidade. E isso eu voltei assim mais rico do que eu imaginava. Eu tinha meus 20 e poucos anos, já estava com 25 anos. Isso para mim faz sentido hoje, muito mais do que antes. E eu continuo assim nessa curiosidade, adoro comprar e reformar apartamentos antigos, gosto muito de decoração. O homem de negócios que eu falei, né? E pegando aí, o Gás estava falando das marcas, né, da L'Oréal, você, até onde eu sei, assim, né, você fecha grandes contratos, né, com grandes marcas, né, até de como que eu posso dizer, varejo, né? Tanto varejo quanto de linha profissional. Contratos, não sei se eu posso dizer, milionários. Como você chegou nesse momento de começar a negociar grande assim com marca? O que te levou lá? Se foi só você ser uma cadeira cheia de cliente ou se foi você envolvido com marca? Porque desde quando você tá, né, no mercado não tinha Instagram, porque hoje a pessoa, o Instagram lá tem 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, a pessoa é vista por ali. Era outros meios. E aí, daí que eu queria te falar, como você chegava e qual era a sua entrega, né? Porque hoje tem esse negócio de embaixador, todo mundo é embaixador. Embaixador que nem ganhou um avental, é embaixador. Qual era a entrega? Era um volume muito menor de pessoas nesse cargo, né? Hoje é um volume muito grande, então a entrega diminui, né? Eu vou te dizer o meu ponto de vista. Por que as marcas começaram a me procurar? Eu imagino que seja por isso, tá? Eu comecei com o Celso na década de 90 e era onde o momento grande era o mercado editorial. E eu comecei a perceber que quando me convidavam para fazer uma capa... Tá com água aí? Tô com água. Quando me convidavam para fazer uma capa, ou um editorial de moda, ou um editorial de beleza, o meu crédito ia naquele cantinho da página que ninguém abria. E aí eu comecei a perceber isso não me dava muito crédito, né? Era legal de ter material, né? De guardar aquilo numa pasta de aprendizado, porque você aprende muito com o fotógrafo. Eu fiz muitas capas de revistas, eu fiz muito editorial de moda, mas eu comecei a pegar gosto para matérias escritas. Então, a jornalista me ligava e perguntava: Heron, fala um pouco mais de shampoo para cabelo crespo, de shampoo para cabelo oleoso. Eu ia lá, estudava e entregava para ela um material didático, já meramente editado, mas muito rico de conteúdo. E comecei a ver que isso dava resultado. Então as jornalistas na época gostavam muito de mim porque eu entregava muito bem essa parte escrita. E ali o cabeleireiro, Heron Araújo, indica shampoo tal, de tal marca. E aí as marcas começaram a entender que eu falava muito bem de cada produto que eu indicava para as revistas, sem esperar nada em troca. Porque eu precisava falar para o consumidor final qual era o produto que eu achava interessante, que eram os melhores produtos do mercado. Só aproveitando o gancho aqui, ó, eu falando, né? Que a gente tava falando disso antes de começar, né? Sim. Que a gente tava falando sobre a venda, né, pro cliente, né? Você dominar o que você faz. O que você faz os seus assistentes fazerem quando eles estão ociosos? Ler
O rótulo, a bula? A bula dos produtos que a gente trabalha, todas. Tudo que tem de conteúdo, as propriedades do produto, porque aí você também tem propriedade na hora de você indicar. Então agora eu peguei de onde que vem, foi daí, né? Exatamente. Então eu lia muito sobre isso, né? Quais são as propriedades, o que um pracaxi faz, né? Quando você fala do óleo de argan, é rico em ômega 6. Então eu sempre fui muito curioso, assim, por que esse óleo faz toda a diferença? Porque a árvore de argan, ela tem um metabolismo orgânico que durante o dia ela resiste a um calor de 40 graus e à noite a um frio extremo, e ela cria um óleo muito rico em ômega 6 para ter essa proteção. Então, aí descobriram o óleo de argan e eu fui pesquisando sobre outros óleos, e assim foi sempre a minha curiosidade. Então, quando eu falava para jornalista, eu contava uma história. Eu não simplesmente falava, esse óleo é muito bom pro fio porque ele deixa o cabelo macio. Não. Eu contava a história do pracaxi, por exemplo, que só tem na Amazônia. Leva esse shampoo que é muito bom pro seu cabelo. Da manteiga de marumá. Exatamente, por aí vai. Então eu sempre fui muito de entrega. E aí, quando as marcas me convidavam para fazer trabalhos, eu entendia que era por justamente uma troca do mercado editorial. Porque tinha muitas jornalistas que tem muitas ainda no mercado, graças a Deus, algumas já se foram, mas que gostavam do meu trabalho de entrega de conteúdo escrito. E para mim era muito mais interessante que meu nome ia ali, né, na matéria, do que fazer um editorial de moda. Foi nesse momento que eu falei, eu prefiro ser um cabeleireiro mais comercial, mais didático, do que um cabeleireiro fashion. Nessa época, eu fazia muito desfile. Eu era um estrategista aí de novo, né? Exatamente. Eu tava naquele momento de fazer Fitoervas Fashion, que a gente começou a fazer, eu, Celso, depois virou Morumbi Fashion, até virar São Paulo Fashion Week. E num dado momento da minha carreira, eu falei, eu preciso me tornar um cabeleireiro comercial, que eu me identifico mais. E foi aí que eu migrei e fui trabalhar com o Vanderlei no Estúdio W, e fiquei muitos anos lá. E fiz todo um trabalho incrível. Vanderlei me ensinou muito, a Rosângela Barqueta também como empresária. E por aí vai, e por aí continua. Então você chegou, acho que através de, né, a curiosidade, né? Você ler bastante e saber passar isso contando uma história. Aí eles contratavam você chegava lá e você sempre foi muito da entrega. Uhum. E eu não sei se dá pra meio que dar uma comparada no que é a entrega de um embaixador hoje e o que você entregava. Você fechou, por exemplo, um negócio com a 3CM. Era pegar fazer um cabelo e postar que tava usando shampoo? Ainda respondendo a tua pergunta primeira e depois essa segunda, quando a Unilever trouxe a 3CM para o Brasil em 2011, eles contrataram uma agência para pesquisar o cabeleireiro que poderia representar a marca. A marca foi criada no final dos anos 30, quase 40, em 1938, por uma cabeleireira chamada Edna Aimé. E a Edna, quando criou a marca, ela tinha todo um conceito de propriedade do cabeleireiro indicar o produto, e a 3CM nasceu aí. A 3CM tem uma história linda. A história da Edna nos anos 40 fez toda a diferença no mercado americano, e poucas pessoas sabem disso. Quando a Unilever comprou a 3CM nos anos 80, a Unilever tinha, por uma questão de filosofia de marca, que cada país que entrasse a 3CM tivesse um embaixador. E essa agência que a Unilever contratou naquele momento me escolheu. E olha que louco, eu estava abrindo o blend. E naquele momento, em 2011, eu disse não. Aí a mulher, a diretora falou, você vai dizer não para a Unilever? E eu falei, não, porque eu estava investindo o meu tempo, minha dedicação no salão, no empresário Heron, né? Então, eu fiquei surpreso, eles também. A proposta era muito boa financeiramente, mas muito boa. Eu poderia trabalhar só para a 3CM. Mas disse não. Eles testaram 3 embaixadores que não deram muito certo, ficaram pouco tempo e voltaram a me procurar. E aí em 2013, depois de 2 anos, eu fechei um contrato com eles, um contrato incrível,
E aí o salão já estava bombando, o salão já estava aberto e foi uma surpresa sensacional. Por quê? Eu achei que ser embaixador era simplesmente posar de bonito, fazer as matérias, os editoriais. E foi uma descoberta incrível, Gabriel, porque eu fui entender o papel do embaixador de 3CM. Então eu tive que estudar toda a filosofia da marca, entender tudo sobre o que a Edna criou, e depois fazer o trabalho. Então eu participava do desenvolvimento de produto, de pesquisa de mercado, eu trabalhava diretamente com as agências de publicidade, então as agências faziam um laboratório comigo para entender o desejo do cliente, o perfil de cliente. Então isso era muito interessante dentro do que a Edna criou para a 3CM, esse conceito de entender o desejo real do consumidor. Eu já estava no auge da minha carreira e foi uma bela surpresa, porque eu comecei a aprender o varejo. Porque até então, até 2013, eu só trabalhava com marcas profissionais, com Vela, com L'Oréal, foram as principais. E naquele momento, trabalhar com varejo me aproximou de todas as classes. Então eu falo que democratizou no momento que eu estava indo eu estava muito nichado dentro do mercado de luxo já em 2013 e a 3CM democratizou mais o meu nome. Tinha um lance, eu não lembro exatamente, mas meio que um trailerzinho que ia... Como que chamava isso? Da 3CM? Eu acho que não era que tinha uma menina da MTV que fazia com você? Sim, teve muitos... A 3CM ela usou de várias metodologias de comunicação dentro do Brasil para posicionar a marca, que se posicionou rápido e muito bem. Foi muito bem. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com uma grande marca de varejo, que é muito forte no mundo inteiro e que me ensinou muito, principalmente no varejo. Você participava do desenvolvimento de produtos. Pesquisa, o pessoal do comercial, o pessoal do saque, com toda a equipe do comercial, a equipe de marketing. Eu viajava com eles e fazia eventos como o New York Fashion Week. A 3CM até hoje é a maior patrocinadora, então eu assinei desfiles lá fora, mesmo não já mais fazendo moda, mas eu ia para lá fazer esse trabalho. Então foi sensacional esses quase 10 anos trabalhando com 3CM. Eu aprendi muito. Fui muito bem remunerado, não posso negar, mas chegou agora em 2022, eu resolvi parar com o varejo e voltar o meu olhar mais para as marcas profissionais, mas assim, aí começou a aparecer algumas marcas de varejo querendo um pouco desses 10 anos. Respondendo a sua questão do embaixador, eu acho que esse título ficou muito banalizado no mercado, porque como eu fiz um trabalho muito excelente como embaixador, diferente do que muita gente acha do que é ser embaixador, eu hoje já nem gosto desse título, porque ele foi banalizado demais. Uma marca vai lá, dá um avental, aquilo que você falou, dá um avental, dá um kit de produto, você é embaixador da marca. E para mim não é só isso. Quando eu comparo o título embaixador sobre todos os quase 10 anos que eu fiz com 3CM e todo o trabalho que eu fiz de produção, de criar as produções, os filmes, todo o conteúdo, o repertório, toda a questão de comunicação digital, de mídia impressa, de mídia de canal aberto, tudo que eu fiz para a marca e tudo que eu aprendi, eu fico um pouco frustrado com esse título. Então, quando hoje uma marca me convida para fazer um trabalho, eu falo, olha, me coloca como especialista, como hairstylist, mas não me coloca como embaixador, porque eu acho que, infelizmente, no Brasil, esse título ficou muito banalizado e com muita tristeza, porque eu acho que ser embaixador é uma questão muito forte para mim, que eu acho que foi um título que a Unilever trouxe para o Brasil e tem um significado muito forte para mim. Então eu fico um pouco até triste. Eu entendo. Quando você fala esse lance do... fui muito bem remunerado, você sempre você sempre administrou muito bem seu dinheiro, ou chegou uma hora assim, nossa, eu tive um salário muito alto, de repente... Vou comprar tudo que eu quero, já logo começa a andar com um carro de luxo, morar num apartamento chiquérrimo, vai muito pra Nova York, aí depois de muito tempo aprende. Ou você acha que você já desde sempre teve uma consciência em relação a isso? Um garoto com 20 e poucos anos começar a ganhar um salário de um CEO de uma empresa, você se deslumbra. Não tem como, né? Não tem como. Eu quis sim ter os melhores carros, quis morar nos melhores apartamentos, nos melhores bairros, comprar os melhores relógios.
Mas chega um momento da vida que você começa a perceber que não é só isso, né? Eu quero fazer sentido no mercado de beleza, eu quero fazer sentido na vida das pessoas. E depois que passa esse deslumbre, que é natural do ser humano, você começa a entender o porquê de você estar aqui, né? Por que eu tô nessa profissão? Então, hoje a minha entrega tanto no salão quanto para as marcas, ela vem de um lado muito poético dentro do meu íntimo, dentro daquilo que eu faço, muito mais do que financeiro. E aí, tudo que eu fiz e faço até hoje tem muita estratégia, financeira também, mas tem muito amor, muita entrega cheia de paixão. Independente do trabalho que eu vou fazer hoje em dia, que tem que ser remunerado porque a minha diária acaba ficando cara pela quantidade de clientes que eu atendo, ela é feita com muito amor. Então, quando o cliente te contrata para uma diária e você fala o valor da diária, ele se assusta, eu preciso me autovalorizar. Eu preciso fazer ele entender que quando eu saio de dentro do salão, eu também estou perdendo. Então, eu sempre tive aí uma estratégia. Então, esse deslumbre, ele durou muito pouco. Eu comprei um super carro, comprei um super apartamento, e aí depois eu comecei a entender que na nossa profissão, se você não faz um plano de carreira, né, se você não se organiza financeiramente, você pode ter uma vida desconfortável lá na frente. Aí eu comecei a planejar. Que é o que acontece com a grande maioria, né? É uma porcentagem muito pequena que quando vai chegando pro final, tá tão bem quanto no começo, né? Eu sempre... Aí depois de um certo momento, antes de chegar nos 30 anos, eu já tinha 2 apartamentos. Aí eu falei, bom, eu vou começar a guardar dinheiro. E aí eu estipulei uma regra na minha vida que 20% do que eu ganhava eu ia investir. Então, já tô com 51, prestes a fazer 42, eu já comecei a guardar dinheiro há mais de 20 anos. Isso é uma dica muito boa. Eu dei essa dica, eu falei essa dica no último episódio, mas as pessoas não assistem todo, vale dar de novo, né? Você separa 20%, é muito importante as pessoas se pagarem primeiro, né? Esse 20%, assim que o dinheiro cai na conta, você tira esses 20% e investe. Não você paga todas as suas contas, o que sobrou, se sobrou 20% você investe. Porque aí se não sobrou nada, você fala assim, vamos deixar pro mês que vem. Só que se você faz ao contrário, você tira os 20% primeiro, você investe esses 20%, se não deu para pagar suas contas, você vai ter que se desdobrar para pagar, porque é pros outros. Quando você deixa faltar o seu, como é para você não liga tanto porque é para você. Parece que liga mais pros outros. Então tira primeiro os seus 20%, 25%, 10%, enfim, estipule um valor, tira primeiro, se paga e depois paga os outros, né? É exatamente o que eu faço. Inacreditavelmente, aos 51 anos eu faço planilha. Eu faço da minha vida pessoal, fora o salão, porque aí no salão eu tenho um financeiro que faz isso. Mas na minha vida pessoal, eu tenho uma planilhinha de tudo que eu tenho de gasto fixo no mês, e aí eu tenho que calcular, tem que sobrar o dinheiro, os 20%, e o que sobra na conta é um dinheiro que eu vou estar ali, que eu posso usar para sair para jantar, que aí eu evito usar o cartão de crédito. A pessoa pensa que não, mas o cabeleireiro tem que entender de Excel também, né? Tem que entender. E assim, eu me dou uns presentinhos. Então, quando eu conseguir pagar todas as minhas contas, quando eu conseguir investir meu dinheiro e sobrou um dinheiro, ou eu aumento de 20 para 30, dependendo do percentual que sobrou, e aquele dinheiro que sobrou eu pago no débito. Eu fico evitando de usar cartão de crédito. Porque o cartão de crédito para muita gente é perigoso, né? Então, quanto mais você movimenta a sua conta, mais crédito você ganha, e aí muita gente se ilude achando que esse dinheiro soma com o salário, né? E é um perigo, né? Então é uma dica para a geração mais nova aí, tomar cuidado com cheque especial, com cartão de crédito, mas separar um dinheirinho é uma questão cultural. A gente não tem educação financeira no Brasil, então é importante você pensar no seu futuro. É óbvio, eu sou um cara que eu vivo todos os dias, mas a gente tem que pensar um pouquinho no amanhã também. E aí, o Heron, você já é o cara que já assina lá com grandes marcas, já empreendeu lá no salão, né, no salão, começou a ter sua equipe, liderar, fechar negócio e abriu o salão com sócio, outro. E aí você abriu a sua alfaiataria, né, de cabelo.
Você liderar, assim, a sua equipe hoje, que não são só seus assistentes, são outros cabeleireiros, né? Que assinam o próprio nome deles debaixo da sua marca, que deve ter um jeito diferente de lidar com isso, né? Você lidar com isso do que um cara que, por exemplo, igual quando você tinha o Blend Your Mind lá, que não tinha o seu nome na porta, outros cabeleireiros lá se destacarem. Não sei se seria mais simples ou não, enfim, mas eu acredito que seja diferente, né? Você lá. O que muda, assim, muito de você liderar uma equipe intraempreendendo, né, dentro de um salão, e liderar uma equipe agora dentro debaixo do seu nome ali? Então, eu não sei se você já assistiu a série Houston. Não. É um estilista do final dos anos 70. É interessantíssimo porque ele tem uma equipe, ele tem um nome super forte, é um estilista americano, e muito vaidoso. Mas ele tem por trás uma equipe sensacional, né? Então, assim, trabalhar com o Heron Araújo, trabalhar num salão que leva meu nome, eu acho que o cara não pode ser muito vaidoso. Eu aposto nesses talentos, esses talentos são bem remunerados, mas são profissionais que fazem parte da minha história. A maioria dos meus cabeleireiros foram meus assistentes, foram pessoas que eu formei, que eu ensinei e que cresceram dentro da minha equipe. Então, foi tudo estratégico. Eu trabalhava no Estúdio W, então eu deixava o assistente excelente, incrível, ele vai embora e vai trabalhar num outro salão. E eu ficava frustrado, porque você fica 2, 3, 4 anos ensinando aquela pessoa e você perde ela pro mercado, né? Eu acho que muito cabeleireiro vai se identificar com isso, certeza, né? Que eles reclamam, eles falam, a gente treina, e eles voam. Isso é normal. Porque a gente, como artista, né, tem esse direito de ir em busca dos nossos sonhos. A gente não pode ser hipócrita. Pensando nisso, eu falei que quando eu tiver o meu salão, que é hoje o Heron Araújo, eu quero formar pessoas, mas que elas entendam a minha identidade, o meu conceito, e que façam parte da minha equipe. Porque essa questão, como é que eu vou trabalhar num salão que chama Heron Araújo, né? Tudo vai da tua vaidade, do teu ego e do que você está buscando, né? Eu sempre uso as grandes marcas como referências, por isso que eu citei o Houston, é uma série super interessante para a gente, para nossa profissão, para os profissionais de beleza assistir, porque é uma grande escola e eu sempre deixo a vaidade e o ego... Anota aí. Eu sempre deixo a vaidade e o ego para os meus clientes. Apesar de ser leonino, né, de ter uma vaidade extrema, eu deixo isso fora do salão e dentro do salão eu procuro ser um empresário. Então, eu passo isso para minha equipe. Qual é o teu interesse, né, de ser famoso? Porque se o cara tem esse desejo de ser famoso, e eu me tornei um cabeleireiro conhecido, por consequência, o meu foco, Gabriel, era trabalhar, ser feliz. Dentro do salão a gente tá pra servir, né? Igual isso que você falou, né? Dar o ego pro cliente, né? Ali a gente tá pra servir. Equivale a um garçom ou qualquer outro tipo de serviço, né? Serviço que você um Uber, né? Tem restaurante que você frequenta e você nunca viu o chefe. Tem um restaurante que eu adoro, que é o Mestiço, que eu vou muito, muito. Eu acho que eu vou lá há mais de 20 anos. Eu nunca troquei uma palavra com a chefe do restaurante. Mas eu amo o lugar. Então, é muito mais o serviço que você presta, é muito mais. Então, eu acho que tem cabeleireiro, que eu acho que é por isso que eles estão na minha equipe, que eles estão mais preocupados com servir, com prestar, e eles são bem remunerados para isso. Então, eu acho que depende muito do objetivo de cada um. Eu tive um objetivo na minha vida, que era chegar onde eu cheguei, e eu falo que eu estou vivendo o melhor momento da minha carreira. Eu trabalho a quantidade de horas que eu quero, eu cobro exatamente aquilo que eu quero. Isso é uma coisa do presente, né, Heron? Que nem você falou agora há pouco, né? Você falou assim, eu vivo todos os dias. Você falou que você tá no melhor momento da sua carreira. E você falou que algum momento atrás que você tava no ápice da sua carreira. Então você vive sempre no melhor momento da sua carreira, né? O melhor momento da sua carreira é hoje. É hoje, exatamente. Que louco isso. Pode ser que amanhã continue sendo. Ou não, a gente quer superar sempre. A gente quer superar. E eu busco me desafiar diariamente, né? Eu nunca acho que eu tô bom, eu nunca acho que eu tô atualizado, eu tenho medo de ficar... Isso de abrir um salão talvez já
deixe muito claro isso, que você gosta do desafio, né? Porque se você tinha uma equipe dentro de um salão, você fechava grandes contratos com grandes marcas. Se você for pensar em remuneração e relativo com esforço, talvez às vezes seja até mais rentável você não ter toda essa dor de cabeça de ter um salão, né? Sim. Então tá ali, acho que um pouco pelo desafio também, pelo né? amor, né? Porque eu não consigo viver sem cortar cabelo, né? A minha maior especialidade é corte de cabelo. Acho que eu sou bem conhecido no mercado pelo corte de cabelo e é o que eu amo fazer. A gente está vivendo um momento no Brasil muito grandioso de coloristas, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial, mas as redes sociais e eu sou muito crítico com relação ao que eu vejo. Então eu vejo muitos profissionais tentando copiar, e eu vejo pouca gente autêntica, original. A gente tem que se desafiar, buscar coisas novas. Ontem mesmo eu estava fazendo um curso com um psicólogo especializado em planejamento de marketing e de rede social, e aprendi muita coisa com ele. Então eu tô sempre assim, curioso, buscando, porque eu tenho visto tantas coisas iguais que isso tá me incomodando. Você acha que o Brasil já teve um grande lugar assim no corte? Porque eu lembro que já teve um grande lugar no penteado, tinha uma época de penteado, uma época de noiva, até uma época de penteados de desfile, aquela coisa de cabeleireiro que punha cabelo pra cima, né? Agora é uma época boa de coloristas, né? Sim, a gente tem grandes coloristas. Já teve de corte? É cíclico, já muito forte, principalmente nos anos 80. Final dos anos 70, a gente teve muito a questão dos permanentes e suportes, onde as mulheres queriam todas terem cabelos cacheados. Teve o do alisamento, né? Teve o período do alisamento. Mas final de 80, começo de 90, a gente teve muito a questão do corte, do repicado, das franjas. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito forte das mechas, né? Mas a gente não pode esquecer das morenas. A gente não pode esquecer das grisalhas que assumem seus cabelos brancos, das mulheres que gostam de coloração global. A gente não pode esquecer dos cabelos curtos, a gente não pode esquecer dos homens, a gente não pode esquecer de nenhum tipo de cabelo. Eu fico muito orgulhoso de ver profissionais brasileiros viajando o mundo ensinando mechas. Eu acho que isso posicionou o Brasil num patamar. Eu acho que o cabeleireiro brasileiro ele já tem um diferencial. E você já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? Aquele que viaja, tem uma experiência com um cabeleireiro fora, e ela volta e fala, nossa, não tem cabeleireiro melhor do que o Brasil. E isso é um diferencial para nós. Eu tenho muito orgulho de morar nesse país e de fazer parte dessa profissão. Mas a gente não pode esquecer que tudo é cíclico. Então pode ser que um momento as mulheres não queiram mais fazer mechas, né? Mas eu tenho muito orgulho desse momento que a gente está vivendo. Mas eu acho que eu tenho dificuldade quando eu corto um cabelo curto de pedir para algum assistente finalizar e dar aquele acabamento incrível. Eu tenho dificuldade de um profissional desfiar um cabelo para montar um penteado para mim. Eu tenho dificuldade de mandar secar uma franja. A Camila hoje, né, Camilinha? Lembra? Então, eu acho que tá na hora do cabeleireiro ser mais completo. Entender que não é só mecha e não só apagar mecha que faz um cabeleireiro ser um sucesso. Senão fica tudo a mesma coisa nas redes sociais. Mecha, raiz apagada, mecha. Isso eu acho que às vezes ele consegue até dar. Eu vejo isso que hoje eu tô lá no Salão 838. Tem alguns cabeleireiros mais antigos. Tem o Ari, tava conversando com ele hoje. Inclusive, quero trazer ele aqui. Muitas pessoas já pediram pra falar com ele. Beijo, Ari. Ele fala muito bem, né? É uma figura. Ele tava falando exatamente isso, de você ter tudo. Porque às vezes a pessoa se destaca muito com uma coisa, ela vai surfar um hype. Ele pode estourar aqui, vai dar um hype, só que nem se fala, é cíclico. A hora que passou isso, vai sobreviver do quê? Esses dias mesmo eu tive uma cliente que uma cliente oriental minha que faz permanente comigo há anos. E eu faço uma permanente nela que fica muito natural, porque eu vivi esse momento, eu fazia permanente. Eu lembro que você falou que começou em salão de cabelo crespo, eu também, eu comecei no Negritude Fashion Hair, tinha permanente, tinha tudo isso, que tinha legal. Aquele Marcel que ia no forno, você conheceu, né? Nossa, super. Que passava. Sim. E aí eu mandei um assistente pegar um bigodinho e ele não sabia o que era. Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi com o Celso,
o Celso falava e acredito que fala até hoje. Ele fala assim, para você fazer o moderno, você tem que entender o antigo, o clássico, o que é atemporal. Porque como tudo é ciclo e como uma tendência, uma moda pode passar, você precisa estudar o que foi usado. Então, eu sei, se uma cliente sentar na minha cadeira e falar, eu quero um cabelo da Audrey em bonequinha de luxo, eu vou representar aquele cabelo, eu vou saber fazer. Então, você pode ver que as franjas, elas vão e voltam, uma franja Brigitte Bardot que está super em alta. Então, tudo tem uma referência. Mas esses dias eu falei para um assistente, essa escova sua ficou meio Farrah Fawcett. Ele virou para mim e falou, quem é Farrah Fawcett? Então, eu acho que tem que estudar, tem que pesquisar, porque tem referências que vão sempre existir, né? Então, é uma questão de estudar mesmo, de pesquisar e de saber que em algumas décadas, algumas coisas fizeram muita diferença e vão continuar fazendo até hoje. Que louco. Bom, nossa, você fala muito bem, né? Inclusive, agora falou tanto do Celso Kamura, preciso trazer o Celso Kamura aqui. Ele me entrevistou ele tem um canal chamado Beleza Levada a Sério. Incrível, foi uma entrevista sensacional, porque tem um lado afetivo muito forte, né? Uma admiração que eu tenho pelo Celso, porque todo o lado fashion que eu aprendi foi com ele. Tudo que eu aprendi de moda, tudo que eu aprendi nas revistas, foi ele que me ensinou, né? Fazer uma capa de revista. Na época, o Celso exigia que, além de cabelo, a gente tinha que saber maquiar. Então, eu fui aprender a maquiar. Hoje em dia, eu não maqueio, mas aprendi. Então, o Celso, ele é um profissional que ele é um grande laboratório. Se você conseguir absorver tudo que ele passa para você, ele te ensina muita coisa. Eu tenho muita Você gratidão. É paulistano mesmo? Nasci em Maceió, mas fui criado aqui. Eu cheguei em São Paulo com 2 anos de idade e me tornei paulistano, mas nasci em Maceió. Tenho muito orgulho dessa cidade. Tá praticamente paulistano, né, agora. Bom, eu acho que da minha parte aqui, temos alguma coisa que você quer Não, eu quero dividir agradecer o convite. Eu acho que você criou um podcast para o mercado de beleza. Acho que estava faltando isso e acho que vai crescer cada vez mais. Faz toda a diferença, porque como eu falei no começo da nossa conversa, tudo é feito de troca. Então, quando você aprende a trocar com você, comigo, com o mercado de uma maneira geral, todo mundo aprende. Então, eu acho que os profissionais não têm que ter medo de compartilhar aquilo que ele sente, aquilo que ele é. Isso pode contribuir de alguma forma para aquela pessoa que está ali do outro lado assistindo. Então, se eu pude contribuir um pouquinho que seja para a pessoa que está assistindo aí, eu já fico feliz, porque eu também estou aprendendo aqui hoje com você, fazendo essa troca, fazendo esse podcast. Então, estou muito feliz com o convite. Você... eu que agradeço também, muito obrigado. Você estuda, né, várias coisas diferentes que não são só sobre cabelo, né? Eu também gosto muito disso, eu faço vários cursos que não tem a ver com cabelo, mas você... que é um homem de negócio também, negócio disso, você investe... Você tem negócio que não é relacionado com beleza ou não? Tenho. Tem? O que você gosta? Muitas coisas, né? Mas eu inclusive invisto em outras coisas que as pessoas nem imaginam, né? Mas que são mais confidenciais e aí eu prefiro não falar. Mas assim, eu sou muito curioso. Mas uma das coisas que eu faço e que todo mundo sabe é comprar imóveis antigos, reformar e vender, porque eu amo arquitetura e eu amo decoração. Amo, sou apaixonado. Mas eu tenho feito uns investimentos em outras coisas, porque dinheiro não dá em árvore, né? Então, eu aprendi que você ser empresário, as pessoas acham que você nasce, né, com dinheiro no bolso. E não é assim. Às vezes eu me questiono até de onde que eu consigo tirar leite de pedra, porque são tantos compromissos que você vai abraçando no decorrer da sua carreira, que eu me questiono hoje, porque com 51 anos eu já dei uma diminuída e eu vou abraçando aquilo que vai aparecendo. Então, em breve vai ter um lançamento aí muito grande. Estou muito feliz com esse projeto, porque vai ser um projeto que eu espero que mude o mercado, e vai ser um grande diferencial que vai influenciar o mercado, eu tenho certeza, de uma maneira muito positiva, porque obrigatoriamente eu acredito nesse projeto. Ele tem que fazer sentido para a sociedade e para os cabeleireiros. Fora isso, tem um projeto paralelo que eu também não posso falar agora, que vai ser lançado em 2023. E esses que você já sabe que eu... Bom, quando tiver público, já tá convidado pra vir falar de novo, vir contar, porque eu tô aqui já com borboletas no estômago, né? Expectativa, né? Ouvir falar, já quer saber.
Então fica aí o convite já pra quando tiver público, Sim. dividir aqui. E como que as pessoas te encontram aí nas redes? O meu Instagram é Heron Araújo, basicamente isso, tudo junto. Simples, chique. Simples. Não sei se chique, mas assim, quem me segue sabe que eu procuro fazer um serviço democrático. Então, eu gosto de escrever, então eu posto uns textos, gosto de postar um pouquinho sobre a minha vida, gosto de postar homem, mulher, ruiva, morenas e assim vai. Procuro ter um serviço democrático. E é isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Adorei esse momento aqui com você e tô muito feliz. Bom, no meu Instagram você me encontra como @g_deodato. A gente falou aqui sobre, né, desenvolver, né, se tem o que é intuitivo e tem o que é técnico, educacional. Se você é intuitivo ou técnico, eu tenho um convite para você, né, que dia 13 de novembro tem uma edição do Corta Bonito, que é uma experiência educacional que eu promovo no Salão 838 sobre corte. A gente verticaliza no conhecimento sobre corte, que o Heron estava falando agora, né? Que corte, querendo ou não, né? Não deveria ser, mas é um diferencial do cabeleireiro, deveria ser uma coisa básica, mas hoje o básico é saber mechas, e o corte é um diferencial. Então eu criei essa experiência educacional, que a gente aprofunda muito, são 8 horas ali de pura técnica, tá? Não só a pura técnica, como a experiência. É muito divertido o curso. Eu criei um modelo aí fora do convencional. Então fica aí o convite, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link de inscrição. Dia 13 de novembro tem o Corta Bonito. Nos vemos lá. Muito obrigado, Heron. Foi um prazer, Gabriel. Foi um prazer ter você aqui no Cabeleireiro Chique. Beijo.